Olá a todos, bom dia. Eu hoje trago-vos um tema que é a ergonomia e é um tema que foi apresentado na minha formação de formadores quando eu tirei o meu curso. A ergonomia é um tema que me diz muito e é um tema que eu acho de veras importante, conforme iremos ver nesta apresentação que eu aqui vos passo. A nível do primeiro mal, iremos tocar os seguintes tópicos que aqui apresento. Vamos primeiro definir a ergonomia, vamos definir qual é o domínio da ergonomia, a relação da ergonomia com outras disciplinas, os tipos de ergonomia existentes, a ergonomia no local de trabalho, as metodologias a adotar, direcionado para equipamentos dotados de visor. Então, a origem da ergonomia surge quando o homem primitivo, com a necessidade de satisfazer os seus hábitos alimentares, tinha que se proteger e sobreviver às adversidades que encontravam. O homem primitivo começa a empregar os princípios da ergonomia, nomeadamente no fabrico de utensílios de barro que lhes permitiam tirar água dos fundos dos poços. O homem primitivo, também com isto e com o passar, apercebe-se de que conseguia fazer mais atividades com menos esforços e conforto. Na primeira metade do século XIX surgem as primeiras preocupações com a ergonomia, a nível da Revolução Industrial. As grandes indústrias do carvão começam a financiar estudos de modo a poderem aumentar a sua produtividade, ao mesmo tempo diminuindo o esforço emprego pelos trabalhadores, ou seja, aumentando a produtividade. É neste domínio que a ergonomia começa a aparecer. Em 1857, este autor cria um dos primeiros trabalhos intitulado de Esboço de Ergonomia e defendia a existência de um gabinete médico nas empresas, demonstrando alguma preocupação com as condições de trabalho. Anos mais tarde, temos o intendente norte-americano, através do estudo dos caças, mostrou que o erro do piloto poderia ser reduzido se existissem controles mais lógicos e diferenciáveis. E aqui já se começa a ver a preocupação da ergonomia. No entanto, a origem da ergonomia surge com a Organização Científica do Trabalho, de todos conhecidos Frederick Winslow Taylor, lança um livro de administração científica. E aqui aborda-se a melhor maneira de executar o trabalho e as suas tarefas. Mediante o aumento e a redução do tamanho do peso de uma pá de carvão, Taylor conseguiu triplicar a quantidade de carvão que os trabalhadores carregavam no dia. Temos também em 1900 Frank Gilbert e sua esposa Lillian expandem os métodos de Taylor para desenvolver estudos de tempo e movimentos, ajudando a melhorar a eficiência, eliminando passos e ações desnecessárias. Por exemplo, o número de movimentos no assentamento de tijolos de 18 para 4,5 movimentos permitiu que os operários aumentassem a taxa de produtividade de 120 para 350 tijolos por hora. Isto são pequenos impactos e pequenos impactos significativos que a ergonomia adaptada ao homem já começa a trazer para as empresas. O termo ergonomia foi oficializado pelo engenheiro inglês Murrell ao criar a primeira sociedade de ergonomia, a Ergonomic Research Society. Ainda tivemos o contributo do médico italiano Bernardino Ramazzini, que publica um artigo intitulado de Doenças Ocupacionais. Entre 60 e 80 assiste-se a um rápido crescimento e expansão da ergonomia para lá das fronteiras militares, ou seja, a ergonomia começa a ser emprego primeiramente nas fronteiras militares, porque havia todo o interesse que os países que se fizessem munir de tecnologia de ponta conseguiam ganhar a guerra. O meio industrial percebe-se da eficiência e eficácia conseguidas no meio militar e começa a trazer a ergonomia para o processo produtivo industrial. Com isto, dá-se maiores níveis de produção a menos custos. Como eu tinha dito, de facto foi na Segunda Guerra Mundial que se viu a ergonomia, que se começou efetivamente a ter um maior impacto. Os equipamentos de guerra começam a ser projetados tendo em conta a facilidade cognitiva do uso, a capacidade física para manuseio e a possibilidade do mesmo equipamento poder fazer várias tarefas em meios de combate.
Obviamente que a ergonomia, os primeiros estudos que saíram, centraram-se no aperfeiçoamento das máquinas, aos quais os trabalhadores tinham de se aperfeiçoar. Isto acarretava longos períodos de aprendizagem e longos períodos de adaptação às máquinas. Ou seja, aqui nós vemos, de facto, como vamos ver mais à frente, uma diferenciação entre o que é o verdadeiro conceito de ergonomia e que existia no passado e agora já não é assim. Partimos então para um tipo de ergonomia centrada na adaptação da máquina ao homem e não do homem à máquina. E isto era feito tendo em conta aspectos biomecânicos, antropométricos, fisiológicos e psicológicos. A ergonomia começa a crescer a partir da década de 80 devido com a introdução das novas tecnologias informatizadas e isto traz novos desafios, tais como, por exemplo, a introdução de computador nos serviços do setor terciário e não só. É neste sentido que surge a ergonomia da necessidade do homem querer fazer mais, mas fazendo com menos esforço. Aqui temos a ergonomia no mundo. Em 59, os termos principais países europeus, foi criada a International Ergonomics Association. Em 57, nos Estados Unidos, foi criada a Human Factory Society. Na Inglaterra, em 49, temos a Ergonomics Research Society. E em Portugal, é só em 87 que, com a introdução do curso do ISEF, ou seja, a atual da Faculdade de Motricidade Humana. Partindo agora para a definição de ergonomia, nós vemos que podemos dividir a ergonomia em dois conceitos. Temos ergo, que significa trabalho, e nomos, que significa lei natural. Logo, há o estudo entre o homem e o seu trabalho, nomeadamente o estudo entre o homem e os equipamentos e o meio ambiente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, define a ergonomia como a ciência que trata o máximo rendimento, reduzindo os riscos do erro humano ao mínimo, ao mesmo tempo que trata de diminuir a fadiga. Isto tendo em conta as limitações a nível da anatomia, a nível da fisiologia e a nível da psicologia. A OIT diz-nos que é a aplicação de ciências biológicas do homem em conjunto com as ciências de engenharia. Isto que é para alcançar o melhor resultado possível. Montmollin, e a nível mais numa definição muito mais curta, diz-nos que a ergonomia é a tecnologia das comunicações nos sistemas homem-máquina. Passando para os objetivos da ergonomia. Então, a ergonomia é a análise da atividade humana, de modo a que se compreenda as interações que ocorrem entre o ser humano e o seu envolvimento nas atividades diárias de trabalho. Ou seja, perceber como é que o trabalho é feito, como é que o podemos melhorar e com isto termos ganhos tanto a nível produtivos como a nível da própria pessoa. Objeto de estudo da ergonomia. As posturas adotadas pelos trabalhadores, os movimentos corporais efetuados, os fatores físicos e ambientais onde se enquadra o trabalho, o tipo de equipamentos, o tipo de produtos a ser confeccionados. A nível da ergonomia, esta tem domínios a nível físico, a nível cognitivo e a nível organizacional. Quando falamos de uma ergonomia a nível físico, aqui nós estudamos as características tais como a anatomia humana, antropometria, fisiologia, biomecânica e a sua relação com a atividade física. Ou seja, temos a postura de trabalho, as máquinas, os movimentos repetitivos, os distúrbios musculoesqueléticos e os postos de trabalho em si. Quando falamos de uma ergonomia cognitiva, estamos a falar de nível cognitivo, a nível mental. Ou seja, temos algumas principais, tais como a percepção, a memória, o raciocínio, a resposta motora. Ou seja, quando é criado, por exemplo, uma nova máquina, é tido em conta, de facto, a ergonomia cognitiva. E a ergonomia organizacional também é de veras importante porque estamos a ver isto na fase estratégica da empresa, na fase de planeamento da empresa e de modo a que se pense na organização do trabalho pensando já no futuro, permitindo maiores ganhos e menos esforços físicos. De facto, a ergonomia não trabalha só, a ergonomia busca conhecimento em outras áreas, desde a biomecânica, a psicologia, as engenharias, fisiologia, anatomia, podíamos pôr aqui a gestão, muitas outras, ou seja, é da interdisciplinaridade entre as várias disciplinas em que o ergonomista
poderá desenvolver o seu trabalho de forma mais eficaz. A nível da concepção, temos a ergonomia de concepção, dentro do tipo de ergonomia, e, por exemplo, a ergonomia de concepção tem a ver na fase de fabrico, ou seja, um campo que é cada vez mais no mundo de trabalho e é muito mais económico fazer bem em projeto do que se proceder a modificações após a instalação. Temos também a ergonomia corretiva, quando se trata de alterar uma situação inadequada existente, e temos a ergonomia das organizações, ou seja, pensar na fase de planeamento, pensar antes da fase de execução, prever todas as situações possíveis. A ergonomia de produto é orientada para a melhor adaptação dos produtos ao homem. Basta observar os produtos e objetos que nos rodeiam para comprovar que os fabricantes tentam, com mais ou menos sucesso, que os produtos se ajustem às necessidades dos seus utilizadores finais. Temos também aquilo que é a ergonomia das comunicações, ou seja, a escolha e concepção de sistemas de sinais e informações adequadas aos utilizadores e às funções que eles desempenham. A ergonomia no local de trabalho. Então, qual é o interesse? A ergonomia no local de trabalho, de facto, nota-se de veras importante porque nós conseguimos corrigir situações que não estão corretas e que nos permitem ter ganhos, independentemente de as pessoas já estarem acostumadas a este erro que existe. A ergonomia surge como regulador de adaptação de posto de trabalho durante o período normal de trabalho. As condições de precário de trabalhos, as repetições de inúmeros movimentos, os trabalhos monótonos e a execução do posto de trabalho ao homem. Isto leva a quebras de produtividade nas empresas por parte dos seus colaboradores e levam também ao desenvolvimento de LER e daquilo que nós chamamos de DOR. A ergonomia no local de trabalho a nível de custos e tendo em conta a informação lançada pela União Europeia, dados de 2005, de facto aqui nós vemos que a ergonomia tem custos enormes para o trabalho. Não é a ergonomia, a falta de ergonomia acarreta custos enormes para o trabalho. O que é que nós podemos ver? Podemos ver que 35% dos trabalhadores da União Europeia consideraram que o trabalho afeta a saúde. 24% ou 25% tinham dores em costas. 23% tinham dores a nível musculares. Ergonomia local de trabalho. Custos. Temos postos de trabalho inadequados, que forçam o trabalhador a permanecer na mesma posição ao longo períodos de tempo, exposições prolongadas de corpo a vibrações, e temos também alterações climatéricas dentro do próprio local de trabalho. Temos a exposição ao ruído elevado, pressão mecânica localizada e posturas inadequadas. A ergonomia no local de trabalho tem consequências a nível de vários pontos, desde falta de firmeza nas mãos, tendinites, o síndrome do túnel cárpico, a fadiga, o desconforto. Isto depois leva a outras doenças como o burnout, o stress. E é isso que nós queremos prevenir. Temos o síndrome do túnel cárpico, que é um tipo de doença que é muito comum em pessoas que utilizam o trabalho manual intensivamente. Imagina então como é que se faz, como é que se introduz, ou como é que podemos iniciar a ergonomia no local de trabalho. Primeiro que tudo, tem a ver com prevenção. Temos medidas ergonómicas, exercícios físicos, depois temos fisioterapia, temos os medicamentos e temos a intervenção cirúrgica. Os últimos dois pontos nós queremos sempre que seja a última solução, na medida do possível e, se possível, a ser implementados. Estes são alguns dos exercícios que são recomendados a serem feitos diariamente no local de trabalho para quem adota posturas de mais de 80% do seu trabalho sentado. Em 10, 15 minutos a fazer isto permitirá ganhos substanciais ao longo da vida e ao longo de 8 horas de trabalho. Hoje em dia não há profissões que não estão expostas ao risco ergonómico, umas mais do que outras, assim é verdade, mas de facto é preciso terem atenção que todos nós estamos expostos e cabe a nós, não só às empresas, mas também ao próprio trabalhador, estar atento para essas situações que podem aumentar o risco ergonómico. A nível do exemplo do posto de trabalho, nós temos, por exemplo, a nível do ambiente, deve ser neutro, acabamento das paredes e mobiliário não refletor, o mínimo ruído. A janela localizada no ângulo direito da tela de computador, para não haver a tendência a haver reflexo
para o visor e assim atingir a parte da córnea. Temos o descanso para os braços. A nível, é recomendado que os textos gráficos nós devemos ter um visor de 17 polegadas, se for para gráficos de publicação e criação gráfica 19 a 21. O ecrã deve ser ajustável e inclinável, preferível o contraste positivo, e o tamanho dos caracteres deve ter no mínimo 2,5 mm. Os ratos. Aqui temos uma forma correta de medir e de ver qual o rato que se adequa à nossa utilização. Devemos ter em atenção que o rato deve cobrir a mão toda, ou a mão deve cobrir o rato todo, e não só. Deve ser escolhida a cor do utilizador, de modo a manter as articulações de uma postura neutra. Os teclados, o mais baixo possível, alinhado com o ecrã e de inclinação regulável. As secretárias. É desaconselhado secretárias de materiais frios, como vidro ou metal. As dimensões aconselhadas 1,20 m por 80 m, a altura regulável. As cadeiras. A almofada deve ser firme, deve ser de altura ajustável e as costas devem ter regulação em altura e inclinação. Como é feita a análise ergonómica? Primeiro faz-se o estudo dos fatores organizacionais a nível macroeconómico, ou seja, empresa no geral. Depois passamos para nível microeconómico, posto a posto de trabalho. Depois temos linhas orientadoras de acordo com o tipo de trabalho a realizar. Existem ferramentas que nos permitem avaliar e definir e ver qual é a melhor postura de uma análise ergonómica. Temos também alguns manuais, como o Manual Handling Chart. Depois define-se o que é que se quer analisar. Se quer analisar só parte da tarefa, a tarefa toda. Descreve-se a tarefa em questão, com base em lista de tarefas executadas do local de trabalho. E aqui contamos com a preciosa ajuda dos colaboradores. Podemos também optar por alguns dos pontos a medir: a medição da temperatura do local de trabalho, a medição do ruído, a umidade relativa do ar, a medição da velocidade do ar. E depois, após a aplicação deste estudo, dá-nos os resultados, em que se a pontuação for 0, temos boa, condição de trabalho, se for está razoável e se for maior do que 2, é má. Aqui temos a explicação de uma tabela para carga, tendo em conta o sexo e tendo em conta o peso da carga. Foi um exemplo que foi aplicado a uma atividade de picking, ou seja, entrada em estoque, conferência de estoques, etc. E depois temos a nossa matriz, ao fim e ao cabo, a nossa matriz de avaliação de riscos, em que, de facto, a nível de consoante o intervalo de resultado que obtenhamos, nós deveremos pôr medidas preventivas e adotar no sentido de reduzir o risco ergonómico. E pronto, foi isto que eu quis partilhar com todos vós. Espero que tenham gostado e até breve.